Bom, pessoal, uma boa noite aí. Eu fico muito feliz por estar aqui participando desse evento, é uma honra. Espero que o conteúdo atenda a expectativa de vocês. Eu, bom, me apresentando, né, antes de começar a falar aqui, eu bombardear vocês de informações. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Eu sou o Joás Antônio Santos, eu atualmente trabalho com Red Team, então sou meu mundo é segurança ofensiva, mas já embarquei em outras áreas, Blue Team, AppSec, Cloud Security, até já fiz projetos de vCISO, já ajudei ali, já participei ali com consultoria de vCISO ali, com, com um amigo meu, que é um cara assim, muito fora da curva nesse mundo de RC, e aí eu estava ali junto com ele, né, muito para estar com esse papel aí, empresas que não querem contratar um CISO, mas contratam uma consultoria e está ali para fazer esse papel, né? Juntar várias mentes para definir uma estratégia ali mais eficaz de cibersegurança com base no negócio da empresa. E aí eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar, assim, hoje eu estou aficionado pelo mundo acadêmico, então eu escrevo artigos, publico DOI, tô meio mais nessa vibe hoje em dia, mas nesse mundo, né? Tanto para coisas de Red Team como para inteligência artificial, que hoje é o hype do momento, né? O hype que veio para ficar. Então, vou nem dizer que é o hype, né? Veio para ficar, enfim. E uma coisa que eu faço muito é parte de simulação de adversário. Então, trabalho para algumas empresas, né? Hoje a principal é a Único EdTech, né? Eu presto serviço como advisor em outras empresas, consultorias que às vezes precisam de alguém de Red Team para estar dando algum insight ou outro. Mas hoje eu trabalho na Único EdTech, uma empresa de identidade digital, né? Biometria facial em geral. Estou ali na parte de Red Team. E meu papel é basicamente estar olhando para cenários de ataques, simulando esses cenários, olhando para problemas que a empresa tem nesse nicho, né, também de biometria facial. Apesar que eu não faço muito, né, tem um time mais dedicado da galera de fraude ali, mas eu ajudo com alguma coisa mais ofensiva e etc. Mas o meu mundo hoje em dia é APT ranking, simulação de adversário, red team, mas se você precisar de alguma coisa também de Blue Team, Threat Intel, AppSec, eu tento dar um somebody love, falar alguma coisa ou outra, mas não é minha especialidade. Hoje o meu mundo mesmo é Red Team que eu estudo aí a maior parte do tempo. E bom, pessoal, falando do conteúdo que eu quero trazer, operação de Red Team. Obviamente, eu não vou empreender muito aqui nos slides, vou mostrar algumas coisas, repositórios, eu vou trazer a visão de um atacante e vocês entenderem um pouco o mundo do Red Team. Eu não sei se todos aqui trabalham com o Red Team, conhecem o Red Team, ou já fez Red Team em algum momento, mas eu digo que Red Team não é pentest. Então, já deixo aqui um spoiler que não é pentest, não é a gente identificar somente uma vulnerabilidade, pegar uma aplicação, um escopo definido ali bonitinho, com domínio, com APK, e fazendo ali, percorrendo o ASP, percorrendo um checklist ali padrão uma metodologia padrão de pentest, né, tradicional, PTES, NIST, OSS, TMM. Não, a gente está olhando para algo muito mais além, né? A gente está olhando assim, é uma frase que eu gosto do George Orchlis, que é o professor da SANS, ele fala, o que é o Red Team? Pensa naquela notícia que vocês viram num, num blog, num noticiário, mostrando, ó, empresa foi é igual agora, né? Tipo, que teve o banco de dados, os dados deles vazados, né? Teve ali um dump, alguma coisa nesse sentido. Aí você fica perguntando, como que isso aconteceu? Nós, como Red Team, vai responder isso para você. Então, a gente vai entender esse cenário de ataque, vai entender também se já tem um grupo que falou eu que invadi aqui, vamos entender o que, é que esse grupo faz e vamos criar TTPs, que aí eu vou explicar um pouco mais o que são esses TTPs, mas a gente vai criar TTPs, vai mapear esses grupos e criar um processo de simulação de adversário, ou uma emulação, né, que também vou dar um pouco desse briefing do que ambos os dois.
E aí a gente faz essa caça, essa análise e estrutura a nossa operação de Red Team. E aí, quando a gente fala, né, falando, né, desse mundo cibernético e etc., a gente sempre fala de APT, de grupo de cybercriminosos, mas o que é um APT? Eu gosto de enfatizar o que é um APT, porque cada notícia que você vê, eles citam o APT de uma forma. Então, será que aquela galera, eu não sei se você viu o noticiário, mas aquela galera que estava disparando phishing, usando um MSI Catcher, né, ali na varanda, para a galera clicar no phishing, é um APT? Não, não é APT, são cybercriminosos. Quando a gente fala de APT, são ameaças persistentes avançadas. Então, tipo, você pensa naquele grupo, aquele grupo mesmo de hackers, de hackers maliciosos, vamos chamar assim, de pessoas com conhecimento, as mesmas habilidades, né? Vamos batizar essa galera dessa forma, hackers maliciosos, né? Acho que vamos achar um termo aí mais adequado para dizer que essas pessoas elas realmente conhecem, trabalham em algumas empresas, ou trabalharam, até chegaram a ser líderes de redes de seguranças e etc., mas olharam uma oportunidade e falaram, peraí, acho que é melhor eu estar aqui no lado negro da força, e, e aí surgem esses grupos APTs que basicamente eles conhecem de técnicas, e as mesmas técnicas que nós, né, de TIM, que a galera que estuda ali os cursos da SANS, da Zero Point, etc., da Scalce, por aí vai, da OffSec, tem, e colocam isso no mundo ali do lado errado, né? E aí você tem aí um grupo com habilidades extraordinárias, bons desenvolvedores, bons profissionais de segurança que conhecem, né, já vou vivenciar esse mundo, que são financiados ou geralmente são patrocinados, seja por empresas, seja por estados, seja por algum um investimento proveniente de algum lugar, mas e esses grupos eles têm qual passo? Persistência, furtividade, eles têm a capacidade de se adaptar e diferente dos grupos do cybercrime que a gente vê aqui, eles sabem na net se esconderem, sabem fazer evasão de detecções. Então eles sabem burlar as detecções de segurança das empresas. Eles não são pessoas que não conhecem as tecnologias, não é alguém que não conhece, por exemplo, como funciona um EDR, um antivírus. São pessoas que conhecem, entendem e estudam, né? Não é aquela coisa do acaso, né? Ou que nem a gente conhece os fraudadores em si, né? Eles estudam, eles entendem, conhecem de arquitetura de kernel do Windows, do Linux, do Mac, criam as ferramentas ou usam ferramentas prontas, mas eles sabem personalizar e usar da melhor forma. E aí, quando a gente fala de Red Team, onde que entra o pilar do Red Team? Se vocês pegarem a imagem ali, uma coisa que eu acho muito interessante é o Mimics, né? A gente é mímico. Pense no Red Team como um mímico. Ele vai copiar todos os passos que um APT, aquele grupo APT, tomou. E aí é onde eu entro na diferença de simulação e emulação. Claro, isso é um conceito meu, muita gente vai falar, não, mas eu discordo, acho que são as mesmas coisas. Mas quando eu olho para a simulação, eu olho como algo mais abrangente. Eu falo, eu quero simular um adversário. Eu olho algo que eu posso pegar, por exemplo, um adversário específico. Então, eu tenho ali um adversário específico. Eu me baseio nas técnicas dele, mas eu crio as minhas próprias. Eu desenvolvo com base no que eu tenho de inteligência, de ameaças com base nessas técnicas que eu mapeei deles, e eu crio minhas próprias, ou copio alguma coisa ou outra, mas eu personalizo de uma forma geral. Isso é simulação. Quando a gente fala de emulação, eu entro até na questão ali de você pegar as técnicas que esses grupos utilizam e replicar essas técnicas. Então, a gente for, se eu fazer uma explicação mais talvez meio rasa, quando a gente pega a simulação de incêndio, a gente simula um acontecimento de um incêndio, mas e aí a gente testa hipóteses, o que a galera ia fazer, qual ação ia tomar, quanto tempo levaria para você descer todo o prédio. Então você entende ali. Quando a gente fala de emulação, imagine que a gente quer pegar um caso específico e quer emular esse caso. A gente quer copiar um caso que realmente aconteceu e recopiar esse caso de começo, meio e fim, né? Para ver se
se esse modus operandi atual daquele grupo, que ele está ali fazendo vários ataques, pode ser efetivo no contexto da sua empresa. Já a simulação é mais abrangente. Eu conheço o grupo, né, eu pego as suas técnicas e faço uma mudança nessas técnicas em geral. Então, o Red Team é isso, né? Ele tem uma capacidade de simular ataques avançados. E ao contrário do Pentest, não. O Pentest é um meio, né? Está ali dentro do campo do Red Team, mas ele é só uma sub-área ali, né? Que uma das tarefas atribuídas para o Red Team. Mas uma empresa que faz realmente Red Team tem essas separações. O Red Team está olhando para simular ataques, enquanto o Pentest está ali para testar as aplicações e identificar vulnerabilidades. E aqui olhando para a anatomia de ataques, né? Olha o quão pode ser simples, como pode ser complexo. Quando a gente fala de anatomia de ataques, a gente olha olhando para uma perspectiva geral. Acho que antes de eu explicar, eu vou ir para essa tela e eu volto. Eu vou explicar o Cyber Keychain. E aí eu vou falar de Cyber Keychain, e aí eu volto para a tela de anatomia. O que é o Cyber Keychain? Ele é basicamente um framework, né, um, um conceito criado pela Lockheed, que desenvolve armas, etc. Cria armas, né, de forma geral, indústria bélica. E eles criaram 7 passos que um atacante ele segue, um grupo, um cybercriminoso ele segue. Então, assim, isso é uma cadeia de ataque. Então, perceba que ele começa com reconhecimento, então ele coleta todas as informações do seu alvo. E eu sempre falo, reconhecimento é o chave mais importante. Você pega, por exemplo, o exército, o mundo militar em geral. Sem reconhecimento, você vai olhar para vai ver ali os inimigos, mas você não vai determinar se realmente são inimigos, né? Primeiramente, se no reconhecimento você não vai determinar se são inimigos, se tem pessoas ali inocentes, né? Se realmente está o líder ali da inimigo. Então, e você também pode acabar num erro. Eu gosto desse exemplo. Então, imagine sim, você tem um grupo militar ali, o Red Team. Ele vai fazer uma operação para prender um grande terrorista. Se a CIA não fizer um reconhecimento de todo o ambiente, verificar, pô, será que eu preciso, primeiro, os carros que eu vou utilizar, eles têm que ter pneus contra lama? Porque pode ser que eu chegue lá, o local em volta é lama e os carros ficam atolados. É o primeiro ponto. Verificar a temperatura do tempo. Será que vai chover? Será que vai fazer frio? Né? Olhar as janelas, né? Ver quantas janelas tem naquele prédio. Assim, várias informações para determinar a melhor estratégia para realizar um ataque. E aí você vai, né, o welcome, você vai se armar, você vai pegar as melhores armas, os melhores armamentos, vai pegar as ferramentas, etc., e vai para o combate. E aí você tem um delivery. O que é o delivery? É você pegar algo, vamos pegar um exemplo prático, um phishing, né? Então eu tenho um reconhecimento, tenho os armamentos, já determinei as melhores armas, eu vou fazer o delivery, eu vou tentar chegar nesse lugar, nesse alvo, através de algum, de algum jeito, seja fisicamente, seja através de um phishing, por exemplo. Vou tentar, vou coletar credencial, vou fazer alguma coisa, mandar um documento malicioso, isso é o delivery, é entrega, né? Você entregar algo para alguém ali. Então, né, seja, por exemplo, vamos colocar um cenário, né, quero fazer barulho, então, mundo militar, né, lança um míssil no portão para a galera já invadir e entrar. Seria mais ou menos o delivery. O exploitation poxa, cheguei ali, agora eu vou começar a explorar o lugar, e explorando o lugar eu vou tentar encontrar a melhor forma de os melhores pontos ali para eu estar. Tipo, começo a encontrar serviços, encontrar ambientes ali dentro que eu consiga, que tenham vulnerabilidades e que consigam ter um ponto estratégico. Então não adianta eu infectar a máquina do usuário, mas o usuário ele não tem acesso à rede de servidores. Então eu tenho que encontrar o melhor ponto, porque aí eu vou fazer o quê? Eu vou me instalar ali dentro.
fiz a instalação, fiz a persistência, eu vou ter o comando e controle, que é onde eu dominei a base. Agora eu vou começar a mandar ordens, né? O que você vai fazer a partir de agora, lá que você está estabelecido? Agora vamos avançar o território, né? Vamos fazer movimentação lateral, vamos escalar privilégios, vamos fazer qualquer outro tipo de ação até atingir os nossos objetivos. Qual é o objetivo? Né? Capturar o inimigo. Nesse caso, no mundo cibernético, é ransomware, né? Criptografar tudo, filtrar dados, etc. Então, a gente vai fazendo esse passo a passo. E aí, voltando para a anatomia do ataque, é isso. Você tem, dentro de um conceito chamado acesso inicial, que é o conceito ali de delivery, de exploitation, é você olhar para exploits, né, serviços que estão públicos e que estão vulneráveis, você mandar um hardware, né, fazer aquela técnica de byting, que inclusive foi usado no ataque do Stuxnet, né, então, programa ali de sabotagem do nuclear do Irã, né, Israel, Estados Unidos, foi basicamente isso, um pendrive jogando ali. A galera identificou onde que fica as usinas, jogou um monte de pendrive ali com um auto-run, né? Mais ou menos foi isso, né? Não lembro se foi, mas eu tinha auto-run, então enfim, conectava no ambiente, ele ia fazendo movimentação lateral e exploração de vulnerabilidades. Antes disso, o que eles fizeram? Pegaram os sistemas da Siemens, né? Entenderam, né? Achei eles encontraram vulnerabilidades, inclusive no Windows Vista, no kernel do Windows Vista, para escalar né, e etc. E mandaram lá o worm, né? Esse worm ele percorria a rede através de protocolos ali, a porta 445, SMB, e até chegar nas máquinas. E aí eles, né, meio que geravam lentidão nas centrífugas, né, do lugar. Então, esse é um exemplo. Aqui eu colocando uma anatomia de um ataque. Você tem inteligência, você tem informação. E aí, olha que interessante. Vocês olham que tem desenvolvedores de malwares, então tem uma galera que é programa, desenvolve esses malwares, faz aí os spyware, os servidores de implante. Tem o sysadmin. O sysadmin é responsável por os e-mails, né, que vão ser disparados phishings, pelo hardening do servidor, a parte de domínio, certificados. Então, é basicamente isso. E você tem os escritores de exploits, aqueles que vão encontrando vulnerabilidades e vão, né, procurando essa caça de vulnerabilidades e vão escrevendo ali zero days. E aí quando você olha, você tem aí nessa anatomia, né, de um grupo APT, em resumo é isso. Então você tem os operadores, você tem cada um, é como se fosse uma empresa, cada um com a sua função. E aí, claro, você tem o Mitre, que ajuda a mapear essa galera. Então, tipo, se olhando para Mitre ataque, de uma forma geral, você tem aqui uma matriz de ataque, e é onde você tem a matriz de ataque para enterprise, ou seja, para ambientes corporativos, para mobiles e ambientes de indústria, né, de controle industrial. Estou olhando para o mundo enterprise. Você tem, quero filtrar para Windows, ambientes só para Windows. Você tem aqui os TTPs, né? O que são os TTPs? As táticas, as técnicas e os procedimentos. Qual que é a tática? Acesso inicial. Qual que é a técnica? Phishing. E qual que é o procedimento? Vamos abrir aqui ele e ele vai falar qual que é o procedimento. Então, ele fala, documentos de Office, PDFs, outros tipos de arquivos, né? Ou até mesmo um site, aí no caso se fosse via link, né? Um site malicioso, uso de ferramentas de adversário in the middle, né? Que são ferramentas que criam uma interface do seu phishing com a aplicação real para capturar OTP, MFA e etc. Né? Então, você tem, por exemplo, aqui os exemplos de procedimentos. E aí você tem aqui os grupos APTs que utilizaram, né,
e etc. E, se eu não me engano, tem aqui embaixo o processo de mitigação. Ah, não está aqui. Mas tem uns softwares também que a galera utiliza. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar o APT29, que é um grupo APT. Então, eles mapeiam os grupos, eles mapeiam grupos associados, né? Eles detalham o que é o grupo, eles detalham todos os TTPs, as técnicas que esses grupos utilizam. E aqui estão os softwares. E quais são os softwares, ou seja, as ferramentas que esses grupos utilizam? Percebam que eles não usam, eles não têm ferramentas, a maioria não é ferramenta proprietária. Então, você tem aqui Bloodhound, a ferramenta para quem vive no mundo de AD, tem teste em AD, operação de Red Team em ambientes Linux, conhece muito bem Bloodhound. Command Strike, que é um servidor de comando e controle, que é muito comum, né, os grupos APT eles utilizarem, Command Strike, entre outras ferramentas. Né? O Impact, o IPconfig também, então eles vão mapeando. Mimikatz, esse daqui, padrão. Miniduke, então assim, ferramentas que vocês vêm e falam, olha, eu consigo achar por aí, né, facilmente, né, você vem aqui, Mimikatz, né, então você já tem a ferramenta aqui, Mimikatz, disponível para você. Claro, a deles é personalizada, geralmente eles exploram uma cadeia de ataque para chegar no Mimikatz. Eles não chegam, já rodando no Mimikatz. Às vezes eles usam uma ferramenta para, por exemplo, pegar privilégio de nível de sistema, né? Nível de autoridade de sistema, e matar o processo do EDR, né? Ou usar a técnica de BioVG, né? Bring on vulnerable driver, né? Que traga o seu driver vulnerável, que é basicamente você explorar um driver mesmo, um driver do sistema, e usar esse driver para mandar solicitações de entrada e saída, né? O ES, né? No caso, os drivers chamam de IRPs, para você manipular essas entradas e mandar, sei lá, um código específico, um IOSTL, para mandar matar um processo, por exemplo. Eu vou mostrar um pouco em detalhes aqui, mas olhando para essa cadeia de ataques, né, esses estágios de ataques, etc., você tem isso, mais detalhado sobre a Keychain. E aí, falando de cadeia de ataque, você tem alguns exemplos, né? A PT29, né? Então, ele tem, como ele usa para um compromisso inicial? Spare phishing mais o rootsal, que é um rootkit deles. E aí, como eles se estabelecem? Aí eles têm outros backdoors, o MIC e o BitDrop. E como eles mantêm presença, persistência, né? Como ele mantém ali a persistência, né? No ambiente. Então, aqui ele estabelece a comunicação com os servidores deles, aqui eles começam, por exemplo, a criar um shadowless task, instala um certificado malicioso, ou escala privilégios explorando quebra-washing, ou alguma misconfiguration ali da parte de certificados do próprio servidor AD, ali, do seu próprio domain controller. Então, esse é um exemplo de cadeia de ataque. Você entendendo essa cadeia de ataque, o que você vai fazer? Tá, eu não tenho o código do futsal, mas eu pego por exemplo, profissionais que fizeram análise de malware do futsal, e a partir daí eu consigo ter uma ideia, né, de como funciona esse malware e aí criar o meu próprio, por exemplo, né? Por isso que o Red Team, se você tem conhecimento em desenvolvimento de malware, ele sai na frente ali. Geralmente pode ocorrer, né, de não ter a análise, então você tem que usar da criatividade, você precisa, por exemplo, pegar por exemplo, o BOMIC. O BOMIC, ele é um dropper. Que é um dropper? O dropper, ele é um programa, né, que ele a finalidade dele é o conceito de dropar mesmo. Você executou, ele vai dropar vai executar várias coisas. Ele vai fazer download de um executável, download de um documento, inclusive até para exploração de PDF malicioso. O que a galera faz?
vamos supor que vocês têm lá o... Agora eu não vou lembrar um leitor de PDF. Mas vamos pegar o Adobe. Pega o Adobe Reader mesmo, PDF. Mas eu queria usar um outro exemplo. Isso, inclusive, é mostrado na série Mr. Robot, quando o Elliot vai hackear a galera da Chiar. Ele usa um dropper para quê? Para instalar um leitor de PDF vulnerável. Esse leitor de PDF vulnerável, né, tem um export ali, ele já tem o export e tudo mais. Então, eu instalo o leitor de PDF, então a pessoa vai lá, executa, instala um leitor de PDF. Acho que é muito, vocês podem notar isso quando vocês baixavam algum programa. Não sei se ainda hoje acontece, mas você baixa o programa e vê um monte de programa junto. Né? Isso é vamos colocar aí com um dropper. Né? Você baixa uma coisa e executa e ele vai baixando outras coisas. E aí baixava um leitor de PDF e aí ele mandava, né? Aí esse dropper também, por exemplo, poderia configurar ali no chave de registro para manter esse leitor de PDF como um programa principal. E aí, quando executava o leitor de PDF, quando a pessoa abria um PDF lá, você mandava, ela abria. Às vezes não suspeitava que estava abrindo um outro leitor de PDF infectado. Ou então já vinha um PDF junto. E ele já fazia, por exemplo, o dropper, da instalação e já executava o PDF. Então, isso tudo às vezes escondido dentro de um documento Office, um, um, uma imagem, um próprio PDF mesmo, né? Então, por exemplo, olha que interessante, tem uma ferramenta aqui, vou tentar aqui fazer ao vivo, mas não sei se vai dar certo. Tá, vou abrir o terminal aqui. Só um exemplo simples, né? Esse, inclusive, foi um exemplo que eu utilizei uma simulação de adversário. Então, essa ferramenta é minha, do meu repositório. Essa daqui, ó, de PDF Generator, né? É um script Python que, basicamente, todo PDF, né? Ele tem uma linguagem própria, né? Os objetos e etc. Então, basicamente, eu crio um PDF, eu manipulo os objetos, e dentro desses objetos eu insiro uma action. O que é essa action? Essa action é aqui, ó, uma URL. Então, toda a região do PDF ele fica clicável. Só que aí eu fiquei com preguiça de fazer o quê? De estudar uma forma de PDF não ficar com a tela branca. Tipo assim, você pegar um PDF que já tem um conteúdo ali e eu só configurar a action. Então, eu fiquei devendo essa parte de completar o script. Mas, enfim. Aí o que faz? Né? Deixa eu voltar aqui. De PDF. Deixa eu procurar um PDF aqui. Tá. Eu vou usar esse daqui. User share. E eu vou colocar teste.pdf. Tá bom? Eu vou gerar. Apesar que eu acho que eu não vou precisar passar um PDF, que ele já gera um PDF para mim. Ou não, não sei. Ah, não. Aqui não gera. Tem um que tem um outro script que eu criei, mas eu não subi no repositório, que ele já gerava automaticamente o PDF. Como ele gerava em branco, né? Para que eu tenha um PDF, sendo que ele já gera em branco. Mas faz sentido, porque eu me refuto agora, porque se você tem um PDF, por exemplo, aqui eu estou pegando o PDF do LaTeX, né? Um preview aqui do TXMR. Não sei qual ferramenta é essa. Então ele já tem uma assinatura, já tem uma assinatura específica. Então, se alguém for ler essa assinatura de uma forma geral, ele vai identificar, ele vai identificar que aquele PDF se trata do PDF Preview do LaTeX, por exemplo. Vou colocar que é do TXML. Então ele já vai identificar. Mas, óbvio, vai mudar a integridade, a chave hash, porque teve algumas alterações, mas, de uma forma geral, ali engana um pouco o analista. E aí, qual que é o... Então, aqui eu estou passando o PDF, eu estou passando o host. Aí, aqui eu vou colocar... Não, vou colocar google.com. Não tem problema. Demonstração. Ok. Aí ele gera o PDF, mas deixa eu dar um Python 3. Não. Pegar o dessa máquina aqui. 76. Deixa eu ver se nessa máquina Windows eu consigo fazer
Eu acho que não vai funcionar. Tá. Importante também investigar isso daqui agora. Vou replicar minha conexão de rede física para ver se vai. Estava tendo problema com essa máquina. Tá, tá indo. Vou mudar para. NAT não vai. Estou usando dois virtualizadores, mas eu vou baixar aqui da minha máquina. Vou pegar. Quem fica mais claro. Ah, tá. Qual é a tela? É essa. Esse daqui. Deixa eu pegar 7 tá bom? Aí eu vou abrir e vou baixar o PDF. Aí ele fala PDF bloqueado. Se vocês olharem lá no canto, né, onde eu estou passando o mouse, lá no canto inferior esquerdo, vocês vão ver que tem ali o google.com. Aí a pessoa clica, se desavisada e é redirecionada. Aí, claro, aqui eu colocaria o quê? Por exemplo, sei lá, uma coisa que é legal, que a gente faz bastante é criar um servidor web para fazer de dropper, né? A gente chama de servidor web, o servidor de dropper. O que é um servidor de dropper? Então, é uma instância onde eu compro o domínio. Então, tipo, eu compro o domínio Google com 6 Os aqui. E aí, no final, eu coloco aqui para o file um arquivo malicioso.pdf. E aí, eu configuro lá no meu servidor, né, no Nginx, etc., para faço algumas configurações de redirecionamento. Por exemplo, se a pessoa tentar ir para essa tela, tipo assim, não digitar o domínio direto, ele já ser redirecionado para o malicioso.pdf. Se a pessoa tentar mudar a extensão, gerar um bloqueio. Então a gente faz algumas configurações no nosso servidor Nginx ali, a gente faz uma configuração no nosso servidor de dropper, justamente para isso. Para a gente dificultar o boot na hora de uma análise, né? Então, ele vai querer fuçar no domínio, querer mudar ali, ou usar uma ferramenta de enumeração de diretório, a gente manda os bloqueios ali. Então, o pessoal vem, é, coloca aqui, né, o barra malicioso, e isso aqui eu não tenho nem baixado no PDF, né? Estou executando aí direto do browser. Deixa eu pôr aqui. Ah, tá. Eu não abri o lista. Também não vai. Abrindo, bom, redirecionando para malicioso com PDF. Então, basicamente, é uma técnica que a gente utiliza. Tipo, esse aqui é um exemplo de um PDF que, óbvio, não tem um código, um JavaScript que faz uma execução maliciosa, mas isso funciona muito. Porque a galera vai ver, poxa, PDF bloqueado. Poderia melhorar a mensagem aqui, lá, no código. E a pessoa fala, nossa, por que é PDF bloqueado? Nunca vi isso. Clica, né? Poderia melhorar isso daqui de uma outra forma, mas sempre tem espaço para melhorar uma POC. Mas, uma forma geral, a gente tem aqui, ó, boa. Aqui achei um exemplo de configuração. Então, a gente tem, por exemplo, o servidor Nginx, e aí, ó, o que a gente faz, né? A gente configura ali, por exemplo, se a pessoa bate no domínio, no IP, por exemplo, se ela vir diretamente pelo IP, aí já faz um redirecionamento para uma URL. E se ela bater um arquivo, se ela quero chamar um arquivo totalmente diferente, ele redireciona por um 404, por um Forbidden, algo nesse sentido. Então a gente cria uma regra, escreveu file.bat, vai redireciona para outro lugar. Então a gente faz muito
essa regra de Nginx, por exemplo, né, a gente configura um servidor de Nginx justamente para isso. Aqui, basicamente, o objetivo é file.exe. Se a pessoa digitou outro arquivo, ela é redirecionado justamente para o arquivo file.exe. Então, a gente força um redirecionamento. E se ela sair dos limites dos horizontes ali, né, ela deveria, ela toma 404, 403. Então, a gente começa a melhorar a nossa configuração de servidor web. Não é só subir o servidor web, igual eu fiz aqui, e deixar lá de qualquer jeito, né? Então, a gente coloca um index HTML, a gente coloca alguma coisa ali para disfarçar, uma mensagem de erro, ou algo nesse sentido. Então, inclusive, uma configuração aqui bem simples, mas eficaz para isso, né? Que é até um IP de uma instância que eu usei como uma operação. E aí eu passo aqui a raiz, o var, www e o location, né? Então, se eu mando a pessoa para um lugar específico, né? Para um path, um caminho específico, cada vez que ela tenta acessar, se ela tenta acessar diretamente pelo IP, se ela tenta acessar pelo domínio, mas tenta bater em outro arquivo, né? Você vai adaptando o código. E aí, de uma forma geral, aqui um outro exemplo bem interessante, uma coisa muito legal é esse conceito de smash and grab. O conceito de smash and grab é aquela coisa de jogar jogar tudo que você tem, né? Vou resumir assim, você joga tudo que você tem, roda todos os TTPs, tudo que dá para você fazer, filtrar dados, tudo ali dentro de uma bomba, né? Vamos dizer assim, você joga uma bomba ali e explodiu, bom, aí você limpa, você sai vazado. Não é que nem aqui, o que geralmente o Smash and Grab é onde a galera usa, onde eu tenho várias empresas que eu quero atacar, mas eu não tenho um alvo direcionado. Se eu tenho um alvo direcionado, eu já vou com mais calma. Então eu vou pegar meu kit de furtividade, vou coletar informações de forma mais furtiva e eu vou limpar minhas evidências. Aqui não, eu taco a bomba, coleto o que eu tenho que coletar e aí eu limpo, né, eu faço o básico ali de antiforense, eu seco, cai fora. Aqui eu vou pular. Legal, essa cadeia de ataque aqui é interessante do grupo APT38, que é um grupo que basicamente ataca as instituições financeiras. Então, o objetivo deles é comprometer uma empresa ou um terceiro. Cadeia de suprimento é importante, né? Você ataca a cadeia de suprimento, compromete a cadeia de suprimento ou compromete a empresa direto, acessa um servidor vulnerável, compromete ali o, os alvos, né? Os alvos em si, até você achar um alvo que te dá o pivô para o ambiente Swift, os ambientes de transações, sistemas de transações, etc. O caso aqui seria o ambiente de PIX, né? Onde faz as transações de PIX, etc. E aí você transfere os fundos ali para as carteiras de Bitcoin, para outros bancos, etc. E aqui é onde eu falo, né, de técnicas em si. Então a gente fala de top domain levels, né? Eu gosto de falar um pouco de TDLs, né? E tem alguns TDLs que você não consegue bater ruíz. Então, tipo, XYZ, o ponto TO, ponto XX, em algumas situações você não consegue fazer o ruíz, obter informações. Uma outra coisa também que é interessante, posso usar soluções de segurança para proteger meu phishing, meu servidor de comando e controle? Sim, Cloudflare é muito comum, principalmente se você coloca no CDN, que é gratuito, né? Então você já tem uma camada ali na frente para não revelar o IP real. E aí o que a galera faz? Eu não acho que eu não falo aqui, mas tem um conceito chamado de redirecionador. O que é o redirecionador? Então, numa forma geral, aí tem um desenho feio aqui que eu vou tentar fazer, mas de uma forma geral, você tem o servidor de C2, né? O servidor, o que é o C2? É o comando e controle.
Então, o carinha que faz que você estabeleceu a comunicação com o alvo, você manda comandos, você filtra dados, você roda o seu kit de persistência, o seu kit de escalação de privilégio, etc. Então tá aqui o C2, né? E aqui na frente tem um redirecionador. O que esse redirecionador faz? Quando o usuário, né, ou aqui tá, vamos supor que aqui é o Bluetooth. O Bluetooth vai falar, olha lá, estamos sendo atacado e está batendo nesse IP. O que é esse IP aqui? Ele vai pegar o IP do redirecionador. Então, o redirecionador, vamos supor que aqui ele está na GCP, o redirecionador. E aqui ele está na DO, DigitalOcean. Né? Vou escrever GCP aqui. É que eu estou no mouse aqui, mas beleza. Vou colocar GC. Quando o Bluetooth pegar o IP do redirecionador, ele vai olhar lá, IP tal, tal. Então, vou bloqueia e vamos começar a desmantelar a operação. Beleza, você bloqueou o quê? O redirecionador. O redirecionador ele vai pegar todo o tráfego do C2, então vamos supor que eu abri a porta 4444, padrão. Eu redireciono toda a minha comunicação da porta 444 para esse servidor da GCP. Então, tudo que vier de entrada e saída, ele passa por aqui. Então, tipo, passa por esse cara. Então, eu crio um ponto de redirecionamento. Então, tudo que eu mando desse servidor, do DigitalOcean, do servidor principal de comando e controle, ele vai passar para o servidor da GCP. Então, eu mando o comando ls, que ele faz um ls. Então, ele vai para o redirecionador processa e manda para a máquina que está infectada. E aí a máquina infectada ela responde para o redirecionador processa e manda para o servidor de comando e controle. Mas nenhum dos dois se enxergam. Então, tipo, não se enxergam. Quem está na ponta aqui é só esse cara. Então, é só esses. E aí, só eles se enxergam, né? Os dois se enxergam. Tá? Então, tem até essa troca de comunicação. Mas, né, não tem como o Bluetooth ou a máquina que é infectada enxergar que está passando pelo redirecionador. Então esquece. E aí, se cair o redirecionador, eu subo outra máquina que vai redirecionar o tráfego. Então você nunca vai ver aqui servidor de comando e controle. Essa é a tática, o modus operandi da galera do APT. Então, aqui está um exemplo, né? O attacker, ele sobe, vamos supor que o atacante, ele tem todo um servidor, toda uma informação, tem aqui o servidor de comando e controle dele, aí ele tem, e aí o que ele faz? Sempre segregado, criar um outro lugar para fazer o servidor de phishing. Nunca coloque no mesmo lugar, servidor de comando e controle, nada, não deixe no mesmo lugar. Porque isso pode... o que acontece? Eu tenho um redirecionador para o servidor de comando e controle, mas vamos supor que eu subi uma ferramenta chamada GoPhishing, que é uma ferramenta que a gente utiliza para campanhas de phishing, fazer campanhas de phishing. Aí eu subo essa ferramenta aqui no mesmo lugar do C2, só que eu esqueço de esconder essa ferramenta. O que vai acontecer? Ele vai caguetar, vai falar, opa, peraí, olha aí o seu C2 aqui. Pronto. Como que ele cagueta? Então, aqui agora eu vou mostrar uma coisa interessante. Você pega aqui o GoPhishing, joga no Shodan, você vai ver o tanto de distância de GoPhishing exposta. Aqui, ferramenta. E aí vamos supor que catou o Shodan. Aí você vê aqui, ó, porta 4444 aberta, a porta 50.050 e pouquinho, que é a porta do Cobalt Strike, eu acho. Eu não lembro. Mas você vai ver aqui todas as portas abertas e falar, beleza, achei o servidor de comando e controle, achei o servidor de phishing, achei um monte de coisa. Já achei o servidor principal e desmantela aí né, o grupo, né? Então, sempre ambientes segregados, para evitar esse tipo de dor de cabeça. Que aí você manda ao phishing, o target abre, aí tem o malware, máquina é comprometida e essa comunicação volta para ele. E aí, estabeleceu a comunicação, o que eu faço? Já começo a fazer as explorações mais avançadas. Então, por exemplo, eu tento bypassar a interface de malware de scanning, interface de malware de anti-malware do PowerShell. Então,
eu começo a analisar, que são basicamente algumas funções específicas ali. Então, você tem o AMSI Scan String e o Buffer. Você bypassa, você faz uma engenharia reversa, você manipula string, você encoda o PowerShell, né? Ou, inclusive, está em Windows 11. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Tem um bypass que funciona legal para Windows 11. Tá, tem um aqui que é um código. Mas tem um que é o AMSI Windows 11 Online, acho que é isso. É isso. Deixa eu abrir em outro lugar. Então, aqui é um código, esse é um código C, né? Não vou explicar linha por linha aqui. Mas o que esse código C ele faz? Ele faz chamadas de API, trabalha com algumas funções de APIs, para ele basicamente coletar os módulos de o MSI Scan e o MSI Buffer, e tem um outro também, né? E tem que pegar a documentação da Microsoft. E ele toma uma ação. Qual tipo de ação ele pode tomar? Ele pode tentar desabilitar isso a nível de kernel, mandar uma instrução em kernel mode, então ele faz algum... A gente vai ver um pouco mais rapidinho, faz uma syscall direta, então ele manda uma para kernel, uma chamada do sistema, e essa chamada do sistema ou faz o quê? Tem um bypass que era muito comum, você substituir umas instruções, a instrução da DLL ali, para ela ignorar o MS Scan. Tipo assim, você insere um hatch, um move, eu não lembro agora o código, mas você inserir uma instrução assembly dentro dentro desse contexto ali no processo do PowerShell, ou manipulava a própria DLL, o próprio executável da DLL, e você fazia ela ignorar o MS Scan, enquanto o programa estava sendo executado. Então, basicamente, o que ele fazia? Ele executava o PowerShell, então aqui dentro do programa tinha a execução do PowerShell. Quando ele executava o PowerShell, no próprio processo que está executando esse código, ele manipulava a instrução, os endereços de instrução ali daquele processo que estava executando no PowerShell ali e pedia para ele ignorar tudo que era do MS Scan, MSI Scan, para para basicamente ignorar, ele não começar a gerar nenhum tipo de detecção na interface de malware scan. Então, tinha algo nesse sentido. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui em algum lugar. Não tem, vou ficar devendo. Mas tinha uma POC que fazia isso. Acho que já sei, tem um artigo da Blaze. Bypass. Tá, eles fizeram até um artigo, essa empresa aqui, que eu achei interessante. Mas hoje não funciona tão bem. Que você modificava 3 bytes. Aqui, ó. Você fazia a engenharia reversa da DLL e você alterava deixa eu ver se era isso mesmo. Você fazia a alteração da DLL, debugava, alterava a instrução, então você jogava, cadê? Ele tinha aqui o parâmetro que ele está passando por ele. Cadê? Tinha uma imagem de debugger aqui, mas ele seria 3 bytes. Esses 3 bytes, ele fazia alteração na execução. Então, tipo, aqui, ó. Ele reescrevia para short hacks. Né? Então, tipo, você modificava esse local que fazia o MSI Open Session, que esse MSI Open Session, ele que fazia a abertura da sessão para fazer as análises. Então, ele abria aqui, a galera fazia modificação
das proteções de memória, alterava a instrução para short hacks, e aí gerava um binário alternativo, estava manipulado ali. Depois que gerou, bom, testava, né, mandava, verificava se funcionava o bypass, e aí eu criava um código, né, em C++, ou qualquer outra linguagem, C, C++, ou qualquer outra linguagem que faz interação com camada de kernel, para ele fazer isso em tempo de execução. Então, quando você executava o seu código, ele já alterava isso já diretamente no MSI.dll. Então, você não precisa abrir o MSI, fazer a alteração e mandar o MSI manipular. Não, já executava, ele já fazia essa interação ali para você. Aí, olhando para esse aspecto, vou até pular aqui para esse conceito de evasão, que acho que é o ponto principal também aqui da CAL, né, da Talk. A gente tem algumas formas de fazer evasão, mas as principais, os conceitos principais, tem vários, né? Mas os principais é ciscal direta e ciscal indireta. O que é ciscal direta? Ciscal direta é o seguinte: imagine que eu quero fazer uma ligação para uma pessoa, para um diretor de uma empresa. Qual que é o fluxo normal? Eu ligar e uma secretária atender. Mas imagine que eu consigo pegar o número de telefone do CEO da empresa e eu já ligo para ele direto. Então, eu burlo o processo, que é o seguinte: eu faço uma chamada, então eu sou um malware, e eu quero criar um arquivo. Eu faço essa chamada para funções de APIs, faço a chamada de funções de APIs, que essas funções de APIs, create file W, que está na kernel 32DLL, kernelbase.dll, são funções são funções de user mode, ou seja, em camada de usuário. Quando eu quero fazer uma função, eu quero fazer chamadas para a camada de kernel, eu chamo a NTDLL, que você vê, ó, tem createFileW, que são a função de API para user mode. E quando você vai criar um arquivo, ele chama essa função. Quando eu quero criar a camada de kernel, eu uso o NTCreateFile, que é para que é uma função que faz a mesma coisa, mas que faz a nível de kernel, que ele faz a interface, o NTDLL faz a interface de user mode para kernel mode. Mas com a syscall direta eu faço o quê? Eu coleto o número da chamada do sistema. Então eu sei que o NTCreateFile, sei lá, deixa eu pegar aqui. Como que eu sei, né? Você tem hoje, graças à comunidade, né? Você tem a tabela de syscalls. Espera aí que tem um site que faz isso. Tá, achei. Tá. Tem uma tabela de syscalls. Então, se eu der um NTCreateFile, eu pego a build do Windows. Então, meu Windows 10 é essa versão aqui. 10.061. Então, como que eu sei? Você marca aqui no CMD e procura a build mais próxima aqui. Então, falando da minha, 10.045. Então, eu vou pegar aqui, 10.044. Agora, 10.044, não muda nada, 0.85. Então, a syscall é 0x085. Sabendo disso, eu vou lá e crio um código que faz a syscall direta. Deixa eu pegar aqui o código. Vou pegar no repositório mesmo. Aqui. Então, aí o que eu faço? Eu preciso fazer uma declaração em assembly. Opa, peguei o errado. Syscall direta. E aqui está a configuração e etc. Então, eu crio um arquivo assembly. Aqui eu estou chamando outro, né? O NT OpenFile, etc. Aí aqui eu já estou fazendo uma chamada. Aqui eu estou fazendo o quê? O programa ele vai interpretar que eu estou chamando o NT OpenFile e o NT Close para abrir um arquivo, fechar um arquivo, por exemplo. Então ele está detectando que eu vou fazer uma chamada para essa função de API. Eu vou coletar o número da syscall. Então eu coleto o número da syscall dentro do meu código. Então eu tenho aqui o código que ele vai fazer a leitura, vai coletar a syscall, então ele vai pegar a função de API,
vai analisar, olhar, vai pegar o syscall numbers com base na minha build. Então, ele vai o get proc address, ele é uma função de API que ele vai pegar o quê? Ele vai pegar qualquer tipo de processo, endereço de processo, etc. O que ele está fazendo aqui? Ele está batendo lá na NTDLL e está falando NTDLL, que é aqui onde eu estou abrindo a NTDLL. Eu estou abrindo a NTDLL aqui e fala qual que é o número da syscall do NT OpenFile. Aí ele vai pegar com base na build da minha máquina. E aí, no syscall direct assembly, ele vai ter aqui o valor armazenado, né? Eu estou chamando, tem a parte externa aqui, ó. Eu estou chamando uma biblioteca que faz todo o aparato de coleta, que faz o aparato essa interface entre o assembly com o meu código C, aí onde ele armazena os dados aqui, essa biblioteca, e manda aqui para a função syscall. Então, a função syscall aqui vai ter armazenado o NT OpenFile. Se eu pegar aqui o NT OpenFile, ele seria o 0x51. Então, ele vai bater lá no 0x51. Então, ele vai mandar aqui, ó. Então, coloca aqui, imagine que aqui o SSN, né? O System Syscall Number é 0x51. Ele vai bater. Pá. Ele vai executar aqui. Aí, o Key System Call 64, ele é a mudança do user mode para o kernel mode. Ele é essa interface que faz a mudança. Aí ele consulta a tabela de SSDT. Essa tabela que tem todas as funções, os códigos dessas funções, e fala, beleza, é a função 0x, que agora eu não lembro, 0x51. Então, ela corresponde a NT OpenFile. E aí ele retorna a chamada. Só que aí, essa é uma forma de fazer syscall direto. Só que aí, claro, os EDRs eles começam a monitorar essas funções de APIs a camada de kernel. Como que eles fazem isso? Usando drivers. Os drivers são a forma de você estar olhando para kernel e user mode e monitorando ali as chamadas que estão fazendo. Por isso que vocês verem os drivers, arquivos.sys, que os EDRs baixam justamente para monitorar. Aí um gênio pensou, se eu fizer isso, uma syscall indireta, que é justamente isso. Em vez de eu fazer diretamente a syscall, eu invoco a função através da NTDLL e a NTDLL faz a transição para kernel. Então, por exemplo, a NTDLL, que é onde fica armazenada as funções que trabalham com a camada de kernel, né, essas funções de APIs que conseguem trabalhar com a camada de kernel, eu tenho ali NTDLL, eu faço chamadas para NTDLL. Então, em vez de eu chamar direto a pessoa, eu passo a chamar o fulano de tal. Só que qual que é o detalhe? Eu não falei daquele exemplo da secretária. Então, o que eu faço? Em vez de chamar secretário, eu chamo o meu coleguinha, o colega, um outro colega meu ali, ou alguém, vamos supor que é uma outra empresa. Eu chamo uma outra pessoa que não é secretária, falo, fulano, tem como você chamar a secretária para a secretária avisar que eu quero falar com o senhor? Então você muda a chamada e essa é a syscall indireta. A syscall indireta. Né? Você usa outro meio para chamar uma função específica. E qual que é a vantagem aqui? A vantagem é que eu posso usar outras técnicas, como, por exemplo, mas o EDR já não olha o NTDLL? Ele olha. Mas eu posso remapear esse NTDLL e entender quais são os ganchos, o que essa NTDLL, o que o EDR está monitorando de funções de APIs dessa NTDLL e fazer todo esse trabalho para você. E aí tem um código, né? Você pode ter obviamente, no contexto geral, a gente já embute esse código no bypass, né? Na invasão. Mas esse código, ele basicamente carrega a biblioteca NTDLL, ele carrega todas as funções, ele não carrega o processo, ele carrega as funções, ele faz uma leitura da biblioteca, das importações e exportações, e ele fala, olha, onde que está tendo, quais são os processos que está monitorando tal função? E ele fala, ele está monitorando essa. Aí o que eu faço? Faço um hook, eu falo, não, beleza, tiro esse gancho, tiro esse hook, esse monitoramento que esse DR está fazendo. Então eu tiro, mato. Inclusive, tem uma técnica de um brasileiro que ele faz essa parada. Na verdade, não faz exatamente isso.
Mas aí, claro, tem as técnicas que surgiram com Syscall direta, que é o Hell's Gate, com Syscall indireto, o Hallows Gate. E aí você tem o Hook Chain. Eu estou passando aqui um pouquinho do tempo, mas já estou terminando. O Hook Chain, ele é basicamente ele pega uma função que está monitorada e ele redireciona essa função para um outro código, uma outra cadeia. Tipo assim, ele pega então ele detecta que tem uma função sendo monitorada pelo EDR e ele redireciona essa função, a execução dessa função para outro lugar, para que ele bugue o fluxo de execução, né? E ele basicamente substitui a função que era, sei lá, a NT Create File que estava sendo monitorada por uma outra função que não está sendo monitorada. E aí ele vai monitorando por exemplo, a cada momento que ele está chamando uma função de API, ele vai monitorando. Ele primeiro pergunta: o EDR está monitorando? Ele fala: estou monitorando. Então, redireciona para cá e aí ele manda uma outra função para o EDR trabalhar, para kernel. Aí o EDR fala: beleza, esse programa tem outra função e pediu para redirecionar essa função para outro lugar. Então, assim, é um negócio bizarro, mas se você pega, lógico, o código, a execução, você consegue entender melhor. E na prática isso funciona muito bem, porque hoje você bypassa muitos antivírus, muitos EDRs por causa disso. E aí, claro, tem uma técnica minha, que é uma melhoria de uma técnica que eu tinha de um amigo meu, e aí eu falei: cara, acho que tem uma possibilidade de melhoria, que é a Phantoms Gate. Phantoms Gate, basicamente, o que ele faz? Eu substituo a chamada. Eu faço uma injeção de processo, primeiramente, né? Eu me injeto em um processo legítimo. Então, você tem lá notepad.exe. Eu me injeto nesse processo. E quando eu vou fazer uma chamada, essa chamada é o quê? As chamadas de APIs que eu tenho padrões aqui, que são chamadas para executar um shellcode. Que basicamente shellcode é o quê? É um pedaço de código que executa uma ação. Seja abrir uma calculadora, fechar uma comunicação reversa, ou seja, fechar aquela comunicação que os backdoors fazem, ou qualquer outro tipo de coisa. Então, eu pego a função de API, por exemplo, eu coleto o número da Syscall, então eu falo: o número da Syscall da NT Allocate Virtual Memory é 0x38, e do NT Draw é 0x39. Eu falo: cara, é o seguinte, NT Allocate Virtual Memory é 0x39, não é 0x38. Eu sei: legal, é isso mesmo, é? Mas aqui está dizendo que 0x39 é do NT Draw. Não é. É do NT Allocate Virtual Memory. Aí, o que tava... Aí eu pego o quê? Funções de APIs que o EDR não monitora. Eu mapeio, falo: essa ele não está monitorando porque para ele não é nada sensível, não é nada para monitorar. Eu manipulo, eu mudo, e aí o EDR vai ficar sem entender nada, porque peraí, ele está dizendo que está chamando o NT-Draw Text, mas não, ele está fazendo uma alocação de um código malicioso na memória. E aí, claro, eu coloco ali uns breakpoints, eu seto alguns breakpoints durante a execução para justamente, se houver alguma alteração em tempo de execução, começar a trabalhar ali, o EDR começar a monitorar ali, aí eu já mudo o fluxo, né? Ou eu estopo, aqui eu quero aumentar a lógica. A lógica é o quê? Eu mudo a função de API que eu tô manipulando, que eu estou fingindo ser ela. Eu mudo essa função. Então, esse é um exemplo de tech. É efetivo, né? Não sei quão tá mais, porque o repositório está aqui, então muita galera já deve ter baixado. Mas se vocês quiserem testar no ambiente de vocês, fique à vontade de compilar o código, precisar de ajuda também. E é isso, pessoal. Bom, eu vou adiantar. Tá, drivers. Uma coisa dos drivers vulneráveis, que acho que vocês vão gostar. Prometo que essa aqui vocês vão gostar. Matar um processo. Acho que vocês devem conhecer os killers, GDR, etc. Basicamente, o Windows 11 ele já meio que dificultou um pouco, mas tem o Windows 10, obviamente dá para fazer a configuração do driver vulnerável. Então, você tem, por exemplo, aqui,
Deixa eu pegar um código. Eu tenho um código também que eu fiz do... Opa, deixa eu ver. BioVid. Aqui. Process Killer. Ok. O que esse código faz? Eu tenho um driver vulnerável, que é o ViraGT 64.6. Existe um site chamado Low Drivers. Esse site Low Drivers, ele mapeia todos os drivers vulneráveis e diz qual vulnerabilidade esse driver tem. Então, você tem aqui vários drivers e o que acontece? Pode ser que eu pegue um driver recente, agora novo, ache uma vulnerabilidade e vou explorando ele. E qual que é a vantagem de eu ter um driver vulnerável novo? Porque ele tem um certificado digital. E esse certificado digital você tem que pagar para ter, né? Você assina. Primeiro, você faz um fluxo de mandar uma mensagem para a Microsoft, ele solicita CNPJ, um monte de coisa. Aí você tem que comprar um certificado. Aí você comprou o certificado, a Microsoft faz todo o processo de assinatura. É um negócio assim, mais ou menos, né? Nesse fluxo. Então tem o ViraGT, que está vulnerável. O que eu faço? Process Killer vai vir. Eu mando esse código IOCTL, é um código que ele basicamente faz a interação com o processo. E aí o que eu faço? Eu instalo o driver, configuro o driver bonitinho na máquina. Eu faço a minha aplicação, esse process killer vai ouvir de .exe, ele manda o código IOCTL. O que esse código IOCTL vai fazer? Ele vai, aqui eu starto o driver, inicio o driver bonitinho, o serviço dele. Ele abre o dispositivo, ou seja, o driver é um device, né? Vamos chamar ele de device. Ele abre o device, ele pega o handler, então tem lá todos os handlers, né, os objetos, tudo que ele faz, e ele vê lá, eu consegui abrir o device, fiz a abertura com sucesso, consigo interagir com ele, eu mando aquele código IOCTL, mando o código IOCTL para ele fazer o quê? Para ele matar o processo do EDR do antivírus que eu desejo, matar o processo. Então, ele envia um código ECTL, que é um código de input, output, né, com controle, né, ECTL ali, e eu mando esse código para ele executar uma ação ali no ambiente, que é matar o meu processo. Aí aqui eu passo lá em cima, eu passo o nome do processo. Aqui, pego o process name. Então, eu pego o nome do processo do Windows e etc. E aqui em algum lugar eu passo. Tem uma parte de input, né, de entrada de dados, que eu passo o nome do processo. Tem gente que cria uma lista aqui, mas não é melhor deixar nada hardcoded para não ficar fácil para engenharia reversa. Então, eu mando o input, output, compro para esse cara. Esse cara ele abre o handle em cima do drive e ele fala: ó, esse é o código que eu quero que você execute. É o código que fala: beleza. O que você quer executar dentro desse OCTL? Eu quero executar, eu quero que você mate, aqui, ó. Quero que você mate esse processo que eu vou passar aqui para você. Aí, se o processo ele é um processo que é somente kernel mode, né, independente, somente você consegue matar ele numa boa. E aí, para quem gosta desse mundo de drivers, né, eu tenho um repositório que eu vou criando alguns drivers, né? Fiz um curso de desenvolvimento de driver muito bom da Driver Entry, recomendo. E aí tem um driver aqui que é para escalação de privilégios. Basicamente, esse driver é um driver vulnerável, então eu codei o driver. Esse driver ele tem um código, o IOCTL, bonitinho ali. Ó, esse foi o IOCTL que eu defini, né? 0x800, configuro o tipo de acesso que ele vai ter, a interação, o que ele vai fazer, né? O que esse OCTL vai fazer especificamente. E aí eu tenho o User Mode, que é uma aplicação que vai mandar o IOCTL, então, eu mando a mensagem ali ele abre o handle, abre o driver, né? Coleta os handles e tudo mais, os objetos, e ele começa a fazer essa interação. Ele coletou os objetos, entendeu? Está tudo certo, ele manda um IOCTL e já era. Ele mata o processo do EDR de forma geral. Então é isso.
Nesse caso, ele mata o processo. Ele me dá acesso, ele me dá get system, ele me dá autoridade de sistema. O outro, ele mata o processo. Esse, ele me dá privilégio máximo na máquina, tipo aquele privilégio de autoridade de sistema. Aí sim eu consigo matar um processo, né? Por aí vai. Processo de action, né? Que é você se injetar no processo e etc, né? Mas é isso, pessoal. Acho que assim, é muito conteúdo, tanto de conteúdo que eu vou passar. E eu fico aqui à disposição para você quiser aprender conceitos. Eu tenho um laboratório aqui, então se vocês quiserem acessar meu repositório, né, de Team Exercises, tem aqui os posts que eu faço no LinkedIn e tem o download do laboratório. Tá no Mega, mas se vocês chegarem e me falar, eu quero que você suba em outro lugar, eu subo, né? Eu subo aqui. Acho que no meu post, se você acessar meu post, deixa eu ver. Tem um lugar que é o Cloud Now. Vamos ver se no Cloud Now está ainda ativo. Se tiver ativo é que tem, não tem ninguém baixando. Mas é uma máquina que, essa máquina aqui, essa máquina Windows, que você pode estar brincando. E aqui dentro dela tem todos os códigos, exemplos que você quiser brincar. Se tivesse mais tempo, eu mostrava aqui na prática para vocês, mas aí eu teria que fazer o troubleshoot aqui da minha rede. E aí, mas, bom, deixa para outro momento, mas está aqui os códigos, as brincadeiras, ferramentas, C2, né? E é isso. Acho que essa é a talk aqui. Deixa eu achar até onde estão vocês. Sim, sim, brigadão, Joás. Eu acho que foi bem legal aí. Eu acho que esse mundo é muito importante. Eu sei que a gente está do lado de cá também. Muita Sim, coisa que a gente faz é Blue Team, né? Então, mas é muito interessante ver esse mundo. Eu acho que a gente está aí realmente para são os dois mundos que precisa ter, né? O atacante para ir trabalhando as vulnerabilidades e o pessoal que trabalha com EDR, XDR, Fire e tal, e tentando cercar tudo isso para isso. proteger da melhor maneira possível, né? Então é bem importante a gente entender, conhecer e muito enriquecedor essa tua palestra aí. Obrigado. Ah, ela com certeza aí vai fazer muita gente refletir sobre driver, aonde baixa driver, como baixa driver, Sim, vulnerabilidade, update, que a gente trabalha muito, né? Mantém gestão de vulnerabilidade, a gente trabalha muito por aqui também, para realmente o pessoal entender que às vezes uma coisa simples, né? Um driver ou até um lugar que tu baixa esse driver, né? Pode ser uma encrenca, exato. né? Eu até abri aí para o pessoal que quiser abrir câmera e microfone aí e fazer perguntas. Eu acho que vai ficar melhor do que a interação por chat que eu fiz na outra vez. Então, eu deixo aí à vontade para o pessoal que quiser abrir o microfone e fazer perguntas para o Joás. Eu sei que passou um pouco do tempo, mas Sim, o conteúdo é muito extenso. Eu entendo quando a gente fala de tecnologia, a gente e ainda não mais tem desses como. assuntos, a gente não tem como parar, né? Cada vez se empolga mais e é bastante coisa. Eu acho bem relevante tudo isso nos cenários de hoje, né? E a gente tem que entender que só o Windows Defender é muito fácil, vai passar, tem que ter uma solução mais robusta por trás, né? Então, Exato. até gostaria de que tu falasse um pouquinho de proteções. Eu sei que o teu lado é Red Team, Não, mas o que tu perfeito. mais enfrenta aí, né? Eu acho que eu vou deixar como primeira pergunta e depois eu Boa. deixo para o pessoal. O que eu mais enfrento hoje em dia é o cara mais chato. Vou dizer três pontos o como perfeito: hardenização, EDR e DLP. São os três caras mais chatos de você lidar. Por quê? Hardenização você já tem algumas coisas que, tipo, por padrão você não vai ter um PowerShell habilitado, às vezes um CMD habilitado. Aí você tem que usar um recurso adicional, uma outra técnica para poder executar. Que aí fica para uma outra tal que eu vou mostrar, eu mostrando algumas técnicas de execução alternativa. Mas tem lá nos meus posts também do LinkedIn, eu mostrando como se executar PowerShell sem PowerShell. Tem uma outra. Que aí eu dei um exemplo de organização. O EDR. O EDR, apesar de tudo, é uma briga de gato e rato. Né?
A gente bypassa, aí passa um tempo, pum, né? E ele já tá pegando a sua técnica. Então, assim, é você estar desenvolvendo um código muito detalhado, muito avançado, com ofuscação, etc. Isso você investe muito tempo. E qual que é o ponto? O Red Team, ele não, se você não é uma operação real de Red Team, você não tem tempo para errar. Tipo assim, pô, eu começo a operação. Se eu mandar executar e detectou, eu tenho que ter um plano B. E acontece. Você pensa, nossa, eu bypassei, sei lá, eu testei aqui, bypassei o Defender, bypassei o, sei lá, Bit Defender, bypassei não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando chega naquele DR, ele tem uma coisa que você não contava, que ele estava ali, um hook de API, que ele estava monitorando, que, opa, peraí. Ou um comportamento, a forma que ele analisa comportamento. Então já me pega nessa parte. E outra coisa é o DLP. Não só para infiltração de dados, mas até para você tem que pensar da seguinte forma. Tem empresa que ela é muito agressiva com DLP. Então ela coloca ali uns bloqueios, então tipo, a pessoa não pode nem acessar o Instagram. Aí você fala, meu, como que eu vou fazer um delivery? Como eu vou mandar um arquivo? Aí você pensa, vou mandar via ferramentas de upload. Aí você tem aquela, agora eu esqueci o nome, o e-transfer. Mas o e-transfer é bloqueado. Aí você fala, vou mandar via Dropbox. Eu já peguei lugares que o Dropbox é bloqueado. Aí você fala, via OneDrive. O OneDrive é bloqueado. Porque só pode usar o Drive, o Google Drive, ou só pode usar uma tecnologia específica. Então você tem que pensar, opa, peraí. Mas como que você vai saber? Você tem que estudar o ambiente para entender. Então o DLP ele se torna primeiro esse ponto de barrar os downloads, né? Ele se torna um ponto assim de que ele vai estar monitorando as interações HTTP e HTTPS. E aí qual que é o ponto? Mas peraí. Mas o malware trabalha com HTTP e HTTPS? Sim. Quando a gente vai escrever um malware, a gente às vezes usa o protocolo HTTPS para fazer a comunicação, fechar a comunicação. Então, dependendo do DLP, ele exige o quê? Que toda a criptografia do conteúdo, todo o conteúdo da HTTPS passe por ele. Então, tipo, ele tem o controle da criptografia da HTTPS. E isso é horrível, porque ele obviamente vai começar a detectar comportamentos que ele olha lá dentro do conteúdo e fala, opa, peraí, que o cara tá mandando um ipconfig dentro do cabeçalho HTTP. Então, esse é um ponto também de muita chatice que também requer ofuscação. Você não pode pegar qualquer certificado, um NetScript e achar que é o suficiente. E hardwarização, acho que assim, ponto principal, a galera que vende hardwarização assim para empresas tá no lucro, porque hoje hardwarização é o maior dos impedimentos para alguém que quer fazer ataques de malware. Ou falando de driver, o Windows 11 tem um DSE, que é o Driver Signature, alguma coisa lá, eu não lembro o nome completo. Mas ele já acabou com as técnicas de drivers vulneráveis. Então, a não ser que você encontre uma vulnerabilidade num driver que já existe ali dentro do. Mas se você instala um driver, tipo, que tem um certificado expirado ou algo nesse sentido, já era. Ele já não funciona mais. Além disso, ele tá criando outras dificuldades para você. Ele está criando outros critérios para instalação dos drivers. Então você tipo tem que explorar outros serviços ali, tipo Windows Guard e outras coisas. Mas se você hardeniza bem, configura bem, tá ali com syscontrols em dia, esquece. Já aí você faz esse combo, acabou. Você não significa que você vai estar seguro, mas você vai dificultar muito e muito para o atacante ali. Ele vai ter que usar os zero days deles, né? Para chegar a todo o kit de exploração de zero days deles para poder atacar você. Aí ele vai ver, será que vale a pena? O que eu vou ganhar aqui, né? Então você já diminui a superfície ali de ataque, né, do seu ambiente. É o maior trabalho do Blue Team, né? Tentar diminuir a superfície de ataque. Alguém Exato. quer fazer uma pergunta aí? Eu vou deixar, senão eu vou perguntando aí, nós vamos até meia-noite. Fique à vontade, pessoal. Você também mandar no chat também. Eu ver se esse cara aqui vai funcionar. Então, isso, acho que não, esse não é o código-fonte também correto. Esse aqui é uma versão mais alternativa. Espera aí.
À vontade, pessoal. Eu tô só... Ah, tá. Essa máquina não vai ter um Windows Defender habilitado. Mas eu vou dar um exemplo E aqui de já, como se o que ela... cara deixar já a PSExec, essas ferramentas já na rede aí, já deixar o negócio mais, facilita a vida, né? Facilita. Inclusive, o que que muitos fazem, né? Usam um dropper. O que o dropper ele é? Ele é basicamente... Você tem aquele... tinha até um atalho da própria Microsoft que era para você instalar os internos via Sim, Windows R. Então, a galera já usava esse cara para instalar os internos. Aí tinha um PZEC, tinha um monte de outras ferramentas ali para ele já fazer movimentação lateral. Então, inclusive, o que que acontece? Falando... agora eu vou falar também o terror dos EDRs, que é o Living off the Land, né? A galera que é de Blue Team deve conhecer. Tem o Living of the Lands, né? Tem o Lobos, o Beans, etc, GT of Beans. São o quê? O uso de binários do próprio sistema, nativos do próprio sistema, para bypassar algum controle de segurança. Então, um cara que ele é muito útil, por exemplo, aqui no Lobos. Então, você, por exemplo, MS Beauty. Cadê? tá aí, passou. Aqui, ó. Ele é o cara perfeito, porque você consegue fazer a execução de um arquivo XML que pode ter um código C Sharp, então para quem desenvolve em C Sharp e tudo mais, você executa com msbuild.exe, você pega lá o file.xml, ele executa o código C Sharp ali, tipo, para, sei lá, fazer alguma escalação de privilégios, alguma coisa nesse sentido. Porque o file.xml e o CSproj, ele é arquivos do C Sharp. Ou você pode loadar uma DLL. DLL é muito comum. Então, você pega uma DLL, você faz sequência de uma DLL existente na máquina, você injeta uma DLL, você pode fazer o que você quiser. E ele é muito... A galera usa muito para escalação de privilégios ou algum tipo de bypass. Aí fala de DLL, é um tipo de bypass. E aí o que acontece? Você tem que monitorar o MS Build. Então, se você não gera eventos desse cara lá no Logger, Event Logger lá do Windows, Event Windows, perdão, Uhum. ele esquece. É um carinha. Então, assim, tem muita gente, acho que não sei se esse tem, mas tem uns que mostram a regra IARA, né? Mas tem muito carinha aqui que se você pegar, por exemplo, dump, esse executável, que é um executável nativo, mas que tem alguma vulnerabilidade e te permite fazer o dump, por exemplo, dump de um processo. Aí você pega, por exemplo, o processo LSAS. Você faz o dump do processo LSAS, abre o Mimikatz na sua máquina, pega o arquivo do dump, o lsas.dmp, joga na sua máquina e abre pelo Mimikatz. O Mimikatz ele consegue ler o conteúdo desse dump. Aí o LSAS é o quê? Onde ficam os logins, as senhas, as hashes do Windows, etc. Então, né, aqui, dump LSAS process. E é um recurso nativo, que fica ali na pasta C132. Então, esse basicamente é o terror das soluções, porque é nativo do sistema. Então, você fala, meu, como que... que eu falo? Teams. Teams é maravilhoso, né? A gente está no Teams aqui, né? Então, Teams tem coisas que a gente pode estar usando, não com uma gama de ataque, mas, claro, se o cara for fuçando, ele descobre, né? A pesquisa é isso. Mas um exemplo, você instala, você configura um processo filho. Você executa o processo filho aqui, no calc.exe, que dá um exemplo, né? Sim. Uhum. Então, tipo, eu não sei se eu tenho, eu não tenho Teams na minha máquina aqui, mas vale o teste, né? Pega aí o Teams e cria a regra ARA em cima, né, para detectar. Então, tem muita coisa assim que a galera mapeia e é útil, para fazer quero fazer download. Em vez daquele wget padrão, etc., né? Por que não usar o WinWord para fazer um download de um arquivo malicioso? Ninguém vai suspeitar de nada. Ainda mais se tiver um domínio meio, entre aspas, legítimo, né? Então, Sim. opa, tem uma pergunta aqui, Tem uma Luciano. pergunta.
Um ambiente Linux, tipo, quem utiliza o mundo. É mais difícil ser comprometido por mal ou essas... Tem técnica de ataque, sim, mas é um pouco mais... É, assim, não é difícil, porque quando a gente fala de Linux, a gente está falando de uma facilidade muito maior de você trabalhar com kernel. Então, você tem, para fazer syscalls, você tem as bibliotecas que fazem interações ali. Só que qual que é o detalhe? Cada ambiente é diferente. Então, tipo, qual que são os ataques mais eficazes em servidores Linux? Geralmente, o próprio GT of Beans, né, é uma forma. Exploração de vulnerabilidade em serviço é uma forma também principal. Mas, porque servidor você pensa da seguinte forma: a galera não vai ter o costume de baixar qualquer coisa em servidor. É um senso tipo, muito comum da galera falar: não vou dar um wget numa URL aleatória. Pode ser que aconteça, se você fizer engenharia social, você mandar um rootkit ali, mas às vezes o rootkit ele vem disfarçado de um utilitário existente. Tipo, o que muito a galera pega o projeto open source e coloca um backdoor ali dentro. Tipo, igual aconteceu com um bom tempo atrás com o XYZ backdoor lá. Então, mas diretamente eu falar para você, toma aí um PDF, toma um... Porque o usuário comum, pouco ele utiliza Linux. Ele vai preferir o Windows ou talvez o Mac, né? Ah, não, quero Mac. Né? Mas ele pouco vai falar, quero Linux. E quando fala de servidor, a galera sempre tem um sempre vai usar o apt-get, ou no máximo vai pegar, fazer um download, vai fazer um download ali no repositório do GitHub. Aí o que a galera está fazendo? Criando projetos falsos para tentar. Mas o máximo é tipo assim: eu chego no Shodan e filtro algum serviço. Tipo, nossa, vou colocar aqui uma loucura, mas dificilmente pode ser que você ache. VSFTPD 2.3.4, que é um serviço totalmente vulnerável, que inclusive a gente usa em laboratório de pentest. Assim, para quem estudou pentest vai lembrar dessa parada. Mas você encontra aqui alguns servidores. Então você tem um serviço vulnerável, uma credencial, um SSH, algo que ajuda a comprometer. Mas se você pegar até CTF, você nunca vai ver tipo assim, a galera sempre parte o acesso inicial de algum serviço, de alguma vulnerabilidade, alguma Ou coisa no alguma kernel, exposição web, né? Tipo uma um exposição web. gRPI, Isso, teve, GLP né? Recém teve. perfeito, exato. Gira, tipo assim, a superfície do Windows ele é maior porque o usuário usa, né? Então, a não ser que você convença o sysadmin, ou você faça movimentações laterais na rede para explorar o Linux, mas você falar, cara, ó, eu vou mandar, por exemplo, um malware para Linux, só se fosse um usuário comum mesmo, um desktop, você faz uma engenharia social e aí você sabe que o usuário está usando o Ubuntu. E aí você roda lá, né, e etc. Só que você tem que, por exemplo, tem que pensar, eu vou codar em... Se eu codar em Python, qualquer antivírus pega porque Python é interpretado. A não ser que eu tente compilar, mas compilar para Elf, nem sei se fica legal em Python. Já compilei para exe, mas não é o melhor lugar. Ah, vou fazer em C. Então, beleza, se fazer em C, você tem que chamar as bibliotecas. E aí, o que acontece? Pode ser que a pessoa nunca instalou a biblioteca, porque aí falta uma biblioteca específica ali que você tanto deseja. Aí, quando a pessoa vai rodar, tá erro. Tipo, o programa, porque não tem biblioteca. Então, o engraçado do Linux é isso, né? Tem malwares que você desenvolve para Linux, os rootkits principalmente é isso, né? Mas você usa os internos do Linux ali, mas qualquer outro tipo de malware é quase meio específico, assim. A galera mais invade a máquina e aí da máquina invadida, ele começa a fazer os ataques ali. Aí criptografa os arquivos, porque já tem acesso à máquina, filtra dados, mas um acesso inicial dificilmente você, você consegue ali. Mas isso eu digo porque os atacantes são desencorajados. Mas se tiver um atacante com motivação, aí vai te comprometer. Mas que os atacantes falam, não vou desenvolver para Linux, malware aqui, etc. Né? Mas sobre isso. Não sei se eu respondi a pergunta, Luciano. Mas, eu recomendo até dar uma olhada no Theophilus aqui também, que é o cara.
Meu, assim, para nós que praticam, brinca, nós que também faz pentest, Red Team, isso é útil. Aí, tipo, sudo. Nossa, você vem aqui, procura sudo. Aí você tem lá aqui não tem muito, mas você, tipo, tem umas técnicas bizarras, assim, ó, sudo. É que aqui não tem uma piada, mas, tipo, os próprios utilitários do Linux, você já tem umas vulnerabilidades, tem uns negócios assim meio louco. Tipo, então é legal esses repositórios. Eu tenho um que é do LoAD, né? Tem de AD também, tem o LoAD Project. Isso daqui também é um carinha legal. Você usa. Aqui tem mais a parte de recon, né? Mas, poxa, pensa bem, tipo, se você precisa fazer um recon, porque o AD é muito recon, né? Se pegar a estrutura de árvores, o AD, usuários, etc., já é tipo, coletar o S. Aí você coleta essa informação para usar numa ferramenta, aí tem aqui comandos do Mimikatz, faz um dump. Então, assim, tudo que é meio fileless ou nativo do sistema, você consegue explorar. E aí você bate o Shodan aqui e acha a Acho algo brincadeira. Eita. legal, muito legal. A gente teve um caso, um incidente de ransomware num cliente recentemente aí. A gente participou num pedaço aí dessa. Eu acessei lá. Tu matava um NDS que o cara já estava com outro tipo de. E tinha. Não tinha EDR na máquina, mas tinha endpoint assim, o cara brincava, ele trocava. Tu Nossa, matava, tu matava o processo, ele já estava com outro processo de conexão remota. Ele não saía sucesso da persistente. máquina. Ele não saía da máquina. Ele chegou a um nível assim de botar o kit dentro que ele só brincava, ele só trocava e saía por outra porta. Se a máquina tinha internet, ele estava nela. Exato. Persistência pura. É, o cara botou uma persistência lá que não saía mais. Então, às vezes, um phishing, alguma coisa assim, se entrou na rede e conseguiu entender e bypassar o endpoint, eu acho que Já era SMB habilitado, RDP, tudo. Ixi, qualquer coisinha de protocolo assim, você mamão com açúcar para esse tipo de cenário. Então, eu até tem. falo assim, acho que uma forma geral é que ele ainda mesmo ele mostrou, fez barulho, né? Se ele pegasse assim um tempo de deixar ficar mais stealth ou algo nesse sentido, rapaz, ele tipo teria focado mais em furtividade e movimentações laterais, ele teria tido mais sucesso e sei lá. Se ele Não, não fez, né? mas ele teve sucesso e ele Olha, estava ele tava furtivo, ele teve sucesso e ele estava uma semana na rede já. Ele já estava em nossa, então, todas. Não, ele já estava em todas e tu nossa, matava ele de um lado, ele estava no outro. Assim, eu nunca tinha pegado um ataque tão e possivelmente vários atacantes, né? E ele estava, se tu derrubava, já estava. Vamos bloquear a N10, que ele está no outro. Vamos, não tinha mais. Ele estava ao e nível pior que que. você nem consegue bloquear ele, deve que ele tem cada assinatura, você bloqueia, tipo, mas você bloqueia a expressão regular do arquivo, é que ele muda o nome, ele gera várias alternativas. Eu peguei um caso assim, o cara ligava para o telemarketing da empresa, falava que era do suporte de TI e pedia para instalar o Ndesk. Aí ele tinha um site chamado itsup.org. Acho que deve ter até caído. Ou não. Caiu. Mas ele fala, baixa aqui o Ndesk. Ele baixava o Ndesk, infectava a máquina e aí ele fazia as movimentações laterais. Tipo, a máquina já tinha um kit de exploração ali pronto, né? Então procurava protocolo SMB, SH, tudo que dava para interagir, RTP, etc. Você procurava para fazer as explorações ali. Aí, obviamente, eu estou até vendo ali atrás, o Sophos catou, né? O Sophos pegou e falou: peraí, isso daí tá errado. Aí a gente detectou lá no mesmo momento, né? Só que aí quando a gente viu, tinha várias máquinas já com o NDESC ali, porque era tipo uma quadrilha mesmo direcionando o ataque para a empresa Para esse cliente. e para esse cliente. E aí
deu super ruim, porque, tipo assim, era um setor de telemarketing inteiro, fechou, e a galera teve que sair de casa, porque alguns trabalhavam remoto, teve que ir para o escritório para formatar as máquinas, né? Mas eu falava, não, pessoal, assim, antes de formatar as máquinas, faz um dump, pega uma máquina, faz o dump da memória RAM para analisar, porque você não sabe, vai te saber se o cara ele usa uma técnica de gestão de processo e está se escondendo em outro. Se a gente souber que está se escondendo em outro processo, aí a gente tem que começar a olhar para outros também, porque não sabe até onde ele se movimentou. Você tem ideia que ele se movimentou naquela bancada do telemarketing, mas 10 máquinas, mas se ele já tiver em 40 máquinas. Aí fizemos análise de malware, etc., mas não tinha nada ali de malware no ambiente, de mais, né? Tipo, só o Ndesk mesmo. Mas se tivesse alguma técnica de gestão de processo, tipo, já era, né? Já estava ali com uma persistência maior bom, era isso, mas sempre tem uns atacantes assim, e era um brasileiro, era uma empresa brasileira. Se você pegar, tipo, pegar esse domínio T, sup.org, jogar no VirusTotal, etc., você vê um monte de caso. Né? Tem uma galera, assim, que Quem reportou, reportou? deixa eu ver se aparece aqui ainda. Não, agora tá limpo, Tá limpo porque mas caiu lá, do mini tá verde. caiu, né? Mas, nossa, era, era isso, assim, tipo, e a galera usava, né? Usava. Então, assim, são várias técnicas, né? É igual eu falo, né? Um atacante a menos vulnerável, meu amigo. Na verdade, o N10 que o TeamViewer, eles não são tão vulneráveis. É que a galera cria uma alternativa deles, né? Então, gera um pacote, ou pega. Mas, assim, falando de qual que é o menos vulnerável? TeamViewer, talvez, respondendo a pergunta de uma forma mais. Só que a gente usa o Ndesk e o TeamViewer. Eu mesmo gosto de usar um TeamViewer e o Ndesk para persistência. Quando eu não tenho uma possibilidade de persistir de uma outra forma, aí eu pego o Ndesk e o TeamViewer, eu subo ele e tá lá. Porque tipo, a galera geral conhece o Ndesk e vai pensar, não, deve ser o time de TI que instala isso daqui. Então, eu mesmo, na minha última operação na empresa, mesmo, eu usei o Ndesk. Eu baixei o Ndesk, executei o Ndesk, tirei um print, um screenshot, porque eu tinha um C2 conectado, tirei um screenshot, aí eu peguei os números e aí eu acessei o Ndesk direto. Aí, tipo, uma outra forma de persistência ali. Aí, naquela persistência, aí eu fazia umas interações, né? Mas eu acho que, assim, tudo assim que o EDR ele ignora, eu acho que já é uma vulnerabilidade. Então, se o EDR ignora o N10 que eu tive instalado, já é um ponto. Então, acho que assim, qualquer ferramenta de acesso remoto tem que estar tipo, mapeado, tem que ter uma regra ali criada, mesmo que vocês não utilizem. Mas, tipo assim, e cria um padrão. A galera não cria um padrão de, um tem TeamViewer, outro tem Ndesk. Não, cria um padrão, tipo, só Ndesk é Ndesk. Então, só TeamViewer, só TeamViewer. Não, vamos ter TeamViewer, VNC, Ndesk. Você vai ver, meu. Tem o do Vai ver atacante, tem o o do... que quem tá mais gostando nisso é o atacante do outro lado. É o atacante. Aqui, ó, vou colocar o meu também. Tipo assim, tem tanto endpoint de acesso remoto que o atacante, não, vou colocar o meu também aqui dentro, que fica legal aqui, né? Tem vários já dentro, então, o que eu sempre falo pra galera, padronize, né? Tipo, se é por aqui que vocês vão acessar, aí tem gente que compra a ferramenta, né? Contrata uma ferramenta de fora. Eu conheço, por exemplo, uma ferramenta, a Managing Engine, né? Tem essa parte de hatch, Uhum. acesso, ou a galera usa o próprio Sophos, né? O próprio EDR. Mas você fala pra galera, cara, não, não deixe de padronizar. Que eu já peguei, por exemplo, lá na CPZ que foi atacada, o padrão deles era o VNC. Mas falei, mano, VNC é vulnerável. O VNC já é um protocolo que a gente usa dentro dos nossos C2 no Metasploit. É usado no Metasploit para estabelecer comunicação. E aí? Tipo, mas é isso que a gente tem para pagar. Beleza, mas. Então assim, vamos lá, né? Você prefere algo mais seguro ou algo vulnerável? Que você quer fazer uma comunicação, aí vamos supor,
O cara pega o Shodan lá e tem lá a porta do VNC aberta. Não, para ele, isso beleza. Eu falo, nossa, agora que eu Tem me a consagro 59, aqui. não, tem a 5900, o cara já vai quente. Isso, 5900. Ah, já era. Nossa, ele sai do corpo. Se é RDP a 3389, a gente já fica feliz. Opa, peraí aqui. O Windows Server 2012, 2008, o RDP aberto, isso é maravilhoso. A gente fala agora que eu me consagro. Então é mais sobre isso, assim. Acho que tudo que se você tem um padrão te torna menos vulnerável. Aí você gera indicadores, regras e etc. ali para monitorar o ambiente. Então, o Ndesk, TeamViewer, qualquer um que for, ambos vão ter vulnerabilidades da aplicação, mas eles com certeza são mais seguros que o VNC de uma forma geral. E claro, o Ndesk do site Ndesk tem uma assinatura, tem um hash. Aí tem os Ndesks alternativos, que se você jogar um Google aleatório lá, você vai ver o tanto de site com Ndesk falso. E aí é onde a galera cai. É onde a galera cai. Exato, padronização, padroniza a tecnologia. Ah, eu sei que todo mundo quer usar alguma coisa ou outra, mas, tipo, é igual a galera, eu quero usar o Adobe PDF, outro quer usar, sei lá, Lumen PDF, outro quer usar... É igual, eu quero usar um WinRAR, o outro usa o SetZip, o outro... Se você não tem um padrão, é uma mina de ouro para atacante. Tipo, É se que você sabe... Pode falar, Alex. eu acho que se tu faz uma gestão de vulnerabilidade, já te indica isso, né? Pô, usa um software Exato. tal, em todas as máquinas, versão tal, fica escaneando cada tempo e fica olhando, ó, esse cara agora tem uma CVE aqui, vamos corrigir, atualizar, mas tu tem um só, se tu começa a ter 10 browsers diferentes, um cara usa É Firefox, isso mesmo. aí tu não tem como, tu não dá a volta, né? Não consegue Vamos corrigir. gerenciar isso. Não E, consegue. tipo assim, uma coisa que a galera tá gerenciando é extensões de navegador. Aí se o cara usa Firefox, Chrome, Safari, Edge, seja o que for, você vai ter vários lugares para gerenciar a extensão. E vai ter algum navegador que você não vai conseguir gerenciar a extensão, que é onde está o bypass. Você já tem um bypass no processo aí, e aí você fala, e aí, agora? Padroniza, né? Tipo, pô, galera, só vai usar só o Google Chrome. Se for usar Firefox, tem que abrir uma exceção à regra. Tipo, o que vou usar? Eu sou desenvolvedor, eu preciso do Firefox porque tem um recurso aqui que o Chrome não tem. Mas, tipo, bom, é o que eu falo. Assim, e, claro, criar regras com base no tipo de departamento. Porque não adianta pegar a mesma regra para o time de marketing e colocar para a galera do desenvolvimento. A galera do desenvolvimento vai ter sujeira na máquina, vai ter várias, 5 versões de Java, 5 versões de Golang, de Python, de não sei o quê, várias bibliotecas, e vai falar, vamos padronizar? E ele fala, não, porque eu tenho uma aplicação, eu sustento a aplicação legada e sustento a aplicação nova, moderna. E é isso. Então, tipo, você tem que criar regras específicas. Eu vejo muita galera pecando na gestão de vulnerabilidade nisso. Todo mundo é igual. Não é todo mundo igual. Tipo, eu falo, até mesmo para quem trabalha com segurança, tem que criar exceções umas exceções para o time de segurança. Não adianta você colocar mesma regra de DLP para o fulano do atendimento para o cara de segurança, porque o cara de segurança tem que ter um privilégio maior para ele acessar e estar olhando ameaça, sabe? Então tem muito. Mas ele se torna um vetor de ataque, mas não. Tipo, você tem que criar uma exceção, mas uma exceção, mas essa exceção ela ter indicadores, né? Então, beleza, eu vou liberar o Office aqui para essa pessoa, mas eu vou ver como monitora o Office. Antes de liberar, não tem isso no fluxo de liberação de softwares. Tipo, colocar o time de segurança ali no meio para falar, e aí, beleza, eu vou liberar, mas olha, eu vou supervisionar macro, isso, vou habilitar a regra disso. Não tem. A galera, não, libera aí. Dá. Aí quando vai ver, essa pessoa é o ponto de vetor de ataque lá. Ela justamente pediu o Office para abrir um arquivo, uma macro maliciosa. Como é uma maravilha, né? E aí ninguém está monitorando nada. Eu me impressiono com umas situações assim, mas acontece. Acontece muito, sabe? Muito, É muito, muito. bizarro. Boa noite, Jus. Opa, Aproveitar que você Everton, falou beleza? sim, aproveitar que você falou de usuário. Na verdade, é a ponta mais vulnerável, né? E como domar um monstro do usuário? Porque não tem cartilha, não tem instrução, não tem pedido, não tem